Ora viva, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje vamos falar do IPG, do Índice de Preço Grossista, cujo custo dos bens e serviços afetos a esta atividade registrou no país quase uma crescida de 19%, 18,93% para sermos mais precisos, de janeiro a setembro deste ano, segundo o relatório do Instituto Nacional de Estatística. O índice de preços grossista registrou um crescimento médio mensal de 2,1% no período em análise, sendo que a contribuição dos produtos importados foi a que maior participação teve, com 1,55%, enquanto a contribuição dos produtos nacionais pesou apenas 0,55%. Daniel Sapateiro é o meu convidado. Boa noite e obrigado por aceitar estar aqui connosco. Estamos a falar de um relatório que é publicado mensalmente. Inclusive, ontem foi publicado o relatório do Índice de Preços Grossistas referente ao mês de outubro. Mas, contrariamente àquilo que era expectável, ele é pouco conhecido, sendo que também tem contribuição para aquilo que nós temos registado em termos do que são as variações no índice de preços ao consumidor e, consequentemente, para a inflação. Olhando para aquilo que foram as variações que nós tivemos em setembro, o que é que te oferece dizer? Bom, antes de mais, boa noite aos telespectadores e aos internautas que pelas redes sociais acompanham a TV Zimpo. Bom, sobre o tema de hoje é muito importante, porque ele também é uma componente para o conhecimento da variação de preços e a inflação. Ou seja, o crescimento generalizado dos preços dos bens. O índice de preços aos grossistas é, de facto, pouco conhecido, embora tenha aqui uma publicação mensal, ao contrário do índice de preços ao consumidor nacional, de qual o Governo, o Instituto Nacional de Estatística, menciona depois para o estabelecimento da taxa de inflação. E que tem, aqui como nós podemos ver, uma importância desde logo, porque também? Porque nós somos um país essencialmente importador, depois também os grandes grossistas são importadores, por outro lado temos um leque maior ou mais vasto, que são 559 produtos, enquanto o índice de preço ao consumidor são 24 produtos, portanto aqui temos um leque maior. Depois, por outro lado, também conseguimos entender a variação de preços que são produzidos nacionalmente também e importado. E, por outro lado, nós temos aqui um conjunto muito alargado, porque as fontes de informação para este relatório vêm desde os grossistas, naturalmente, dos produtores e alguns níveis de retalho, como, por exemplo, a venda de automóveis, de informática, etc. Posto isso, temos as incidências que nós tivemos no mês de setembro, que é o site que segue a seguir, que eu vou pedir ao Domildo que nos coloque este slide, que nos mostra então a variação de preços que nós tivemos no mês de setembro. Bom, ela tem sido mais ou menos uma constante, varia obviamente, mas portanto, face a agosto deste ano, houve aqui uma variação de 2,10%, acumulado temos 18,93% e temos uma taxa acumulada de 24,82%. Na taxa anual, no caso? Anual de 2020 acumulada. Fazendo já aqui a ponte com aquele índice que, portanto, os relatórios por via do Ministério das Finanças, do próprio Executivo, que temos um índice de preço ao consumidor de 23,82%. Ou seja, o índice grossista tem 1% a mais do que esse índice do qual os relatórios sobre a inflação temos. Isto é muito importante. Porquê? Porque nós estamos no limite do objetivo do Governo, tanto no Orçamento Geral do Estado de 2020, tanto na versão de revista, portanto, votada e publicada em Diário da República em agosto, de que é 25% o limite de inflação para este ano. A pergunta que se coloca é se vamos ou não ultrapassar este limite. Não o apresentamos aqui nesta apresentação de hoje, mas pelos últimos 3 anos, e nós fizemos esse exercício, Cussi, nos últimos 3 meses dos últimos 3 anos, nós verificamos que pelo índice de preço ao grossista, é o qual que nós estamos aqui a apresentar, vamos ter uma taxa de inflação estimada
com base nesses 3 anos, e nos últimos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, de 29,82%. Ou seja, vamos ultrapassar. Vamos ultrapassar, vamos chegar quase aos 30%. Ok, mas voltando novamente ao índice, ao IPG, o índice de preços grossistas, nós temos que agora no mês de setembro tivemos maiores subidas em relação ao mês de agosto e, como dizíamos no início, os produtos importados tiveram um aumento significativo em relação aos produtos nacionais. Bom, ele tem uma explicação, e uma delas é aqui a propalada desvalorização cambial. Nós vamos apresentar também aqui essa questão. Mas nós verificamos que também os nossos produtos nacionais também estão a subir. E nós vemos esta subida, portanto, constante, como eu estava a dizer, de 1, qualquer coisa ao mês, sendo que nós temos que ter uma noção também do contexto histórico deste ano. É que desde março até junho, mais ou menos, nós tivemos um estado de emergência, de confinamento, que ainda estamos a ter, mas numa lógica de calamidade pública. Exatamente. Portanto, leva a menos maiores consumo, aberturas. a menos consumo das famílias, pelo menos, pela questão do confinamento. Mas aqui a regra da economia do menos procura e a oferta ser igual, portanto, os preços deveriam manter-se ou descer e não elevar-se. A questão aqui é a desvalorização cambial que está subjacente à necessidade de importação dos produtos, dos bens e de produtos que nós temos para consumo, tanto das famílias como das empresas. Exatamente, mas antes ainda de falarmos sobre isso, Sapateiro, eu gostava só que te referisses um pouco ao que esse quadro nos mostra. 3 setores de economia? Exatamente. O setor agropecuário, as pescas e a indústria transformadora foram aqueles que mais pesaram para a variação que tivemos de preços. Há aqui uma comparação direta em relação aos meses de julho, agosto e setembro, e compara aquilo que são os produtos importados e os produtos nacionais. E como dizia há pouco, os produtos importados foram aqueles que mais contribuíram, sendo que, a nível dos importados, as categorias da agropecuária e da indústria transformadora foram os que mais contribuíram. Portanto, foram as secções que mais contribuíram para a variação de preços que nós tivemos em setembro. É verdade, Cussi. E aqui também chama a atenção para os telespectadores, que é o seguinte: o que é que estamos a falar de produtos agropecuários? Portanto, estamos a falar das hortaliças, dos vegetais, de criação de frangos, de ovos, etc, etc. Portanto, seja agricultura, seja civicultura e outras áreas do setor primário, é que nós temos informação, por via das notícias, de que há muitos produtores nacionais com necessidade de escoamento dos produtos ao nível das províncias, para chegarem aqui aos pontos de consumo, nomeadamente Luanda, em que não conseguem fazer chegar, e nós estamos a fazer aqui um processo de importação de muitos dos produtos que nós estamos a produzir e que não conseguimos escoar. Tanto na listagem que está publicada no Instituto Nacional de Estatística deste índice, nós verificamos que há muitos produtos que estão a ser importados e com uma inflação superior aos produtos nacionais, é isto que nós vimos, tínhamos uns 3,81 para 2,8, se não estou em erro, de que nós temos produção nacional. Então, e onde é que essa produção está? Essa produção está nos produtores, nos agricultores, muitos deles de subsistência, que ainda se precisam de organizar sob a forma de cooperativas, etc. Estás a falar da agricultura familiar? Familiar, subsistência, pouco organizada, como por exemplo a via das cooperativas, mas não só, e conseguíssemos com eles chegar aqui às cidades. Nomeadamente, nós sabemos que temos um problema de estradas e de vias terrestres para esse processo logístico. Mas o mais importante é, será que depois também a alocação das divisas para os produtos que temos a produção nacional não põe em causa, por exemplo, outras necessidades que temos de investimento no país? Exatamente. Vamos passar agora para este slide que nos mostra a variação de preços por produtos. Bom, como nós estávamos a dizer aqui, e aqui este exemplo espelha muito bem o seguinte, é que, portanto, a variação tem muito aqui na indústria transformadora. E esta situação também nos leva a este pensamento estratégico para o país. É que a criação de empresas ou indústria transformadora que visem, portanto, o processo de criação do setor primário e a transformação em produtos acabados por via da indústria
transformadora iria evitar efetivamente a importação de bens acabados ou produtos acabados e que com isso conseguíssemos não só conter a saída de divisas, mas também a própria inflação, porque como nós vimos no slide anterior, a inflação importada é superior à inflação da produção nacional. Esses fatores são os que pesam para que nós tenhamos estes números, portanto, na variação que temos entre setembro de 2019 a setembro de 2020, que nos levam a que tenhamos neste uma período, média portanto, de 12 meses, 1,84. 1,84 como variação média de preços. Há aqui, exatamente, e porque tu falaste há pouco do período de confinamento, portanto, redução de consumo, mas paradoxalmente os preços estarem a subir, de abril a agosto é o período que os preços nos grossistas mais subiu. Porque também eles tiveram um processo de fecho das empresas ou um sistema de trabalho de 50%. Não nos esqueçamos que havia estas questões nos decretos presidenciais do estado de emergência, do estado de calamidade e só muito brevemente se houve a questão dos 75% da massa trabalhadora nas empresas. Portanto, as empresas também elas recuaram na sua atividade operacional, inclusive nas compras. Agora que estamos a abastecer o mercado por via da dinamização das atividades das empresas, inclusive as grossistas importadoras, estamos a comprar mais caro pela desvalorização cambial. Exatamente. E sobre isso daqui a pouco nós vamos voltar a falar, porque agora vamos ter que fazer um curto intervalo. Já lhe disse há pouco, quando começámos, estamos a falar do índice de preços grossista, portanto, as compras que nós fazemos nos armazéns, as grandes quantidades, muitas das vezes até provocando distorções no mercado, é disso que nós estamos a falar, mas vamos continuar na segunda parte, porque agora vamos fazer uma curta pausa. Eu conto consigo para mais daqui a pouco, porque vamos até bem perto das 20h30. 21h30, assim é que está certo. É um até já.